Fala, investidores, tudo bem com vocês? Antônio por aqui, canal Investidor Consciente. Seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, convido a você a se inscrever, deixa seu like, sua curtida, seu comentário. E assim, deixa aí o sininho ativo para você não perder nenhuma atualização, tá? Aqui a gente está sempre trazendo para vocês um estudo sobre o mercado de capitais, ativo do Brasil, ativo dos Estados Unidos, para que você possa entender como que funciona esse mercado. A gente traz assim uma abordagem simples e bem objetiva para você entender. E você que tem algum tipo de receio de começar a fazer seus aportes no mercado financeiro, montar um portfólio resiliente para você receber bons dividendos, que é o que a gente almeja aqui para você. Esse é o canal para você se inscrever aí e participar e compartilhe com aquele amigo que você acha que é agregador para ele, ok? Hoje vamos falar do resultado da Vale, tá? Código Vale3. A gente vai falar bastante sobre a empresa hoje. Nós vamos falar aqui a linguagem do negócio para a gente tentar entender como que a Vale está hoje. Vamos falar também do gráfico, tá? E as suas estimativas futuras de resultado. E aqui também eu trago sempre para vocês um slide aqui apresentando para vocês os pontos principais desses resultados, pontos de atenção aqui que a gente apurou para você entender. Hoje eu vou trazer alguns sinais de alerta da Petrobras, de acordo com esse resultado apresentado, que eu acho muito importante, antes de você começar a aportar, se você tem essa pretensão ou se você tem um ativo no seu portfólio, para você fazer essa gestão de risco aí, gestão de patrimônio, ok? A Vale é um ativo de valor, é considerado um ativo de valor, paga bons dividendos, mas sempre, eu digo aqui para vocês o seguinte, a gente busca operar em ativos que têm bons fundamentos, boas margens de segurança e ativo que paga dividendo, de preferência dividendos crescente. Mas a Vale trouxe uma observação em seu resultado operacional que chamou minha atenção e eu quero trazer essa observação para você, para que a gente possa entender junto aqui qual o risco que isso apresenta para você, investidor, ok? Então vamos começar aqui nessa apresentação aqui que a gente trouxe para vocês, pessoal. Bom, aqui nós temos o quê? Nós temos aqui uma receita, a receita líquida caiu 4% em relação ao primeiro trimestre de 2024, né, sendo 8,1 para 8,5 bi, né, e 20% contra o quarto trimestre de 2024. O que mais chamou atenção aqui, pessoal, foi o lucro líquido. É um dos pontos que eu já chamo a atenção de vocês, que teve uma queda de 17% no ano a ano, tá? Mas revertendo o prejuízo e tal. O EBITDA também caiu, ou seja, o resultado operacional caiu 8%, fechando ali 3,2 bi, refletindo menores preços no minério. É importante que você entenda o modelo de negócio da Vale, para você entender o fato gerador dessa queda em sua margem operacional aqui no caso também, tá? A queda do minério de ferro e do níquel, né? E vamos olhar aqui então como que foi essa queda. Temos aqui a queda do níquel, a gente vê que ele esteve aqui nesse maior patamar aqui de cotação, e realmente a gente vê uma queda muito forte, já chegou a ser a queda mais brusca, está ajustando, mas nesse momento está nesse patamar de preço. E aqui a gente vê a importância que tem dessa commodity para a Vale, né? A Vale utiliza o níquel em diversas áreas, sendo uma das principais aplicações e na produção de aço inoxidável. Além disso, o níquel é usado em superliga, baterias recarregáveis, catalisa em ligas metálicas para diversos fins. E aqui nós temos aqui essa parceria, essa notícia aqui, ela já tem um tempinho já, tá, pessoal? Mas a gente trouxe para você entender que a Vale, ela está em diversos mercados buscando essas parcerias, né? A Vale anuncia um acordo com a Tesla para fornecimento de níquel a partir do Canadá. Então, aqui a empresa de Elon Musk, né? Então, a Vale, nesse período aqui, se não me engano, foi 2020, propôs aqui essa parceria e ela vem expandindo o seu modelo de negócio. Em seguida, a gente cotação do minério, né? Não diferente também, a gente vê a queda muito forte aqui do minério, já teve aqui uma alta, chegando a bater 220 ali, dólar mais ou menos, e atualmente 99. Então, acontece, o minério de ferro para a Vale serve como matéria-prima para a produção de aço, que é essencial para diversas indústrias, como construção civil, automotiva e eletrodoméstico, tá bom, pessoal? Então, assim, reflete muito, porque 50% da receita
da Vale vem do minério, tá, pessoal? Então, por esse motivo é importante a gente estar bastante atento no minério, tá? De olho nessa cotação do minério. Aqui tem algumas ponderações importantes para a gente olhar. Por exemplo, aqui o fluxo de caixa livre foi de 504 milhões, né? E teve uma queda aqui, pessoal, de 77% no ano a ano. Então, uma queda muito forte, tá? E aqui a gente tem aqui outra observação, que a dívida líquida expandida aumentou 18,2 bi, afetada pelo pagamento de dividendos. É aqui que eu quero trazer algumas observações para vocês no final desse estudo, para a gente entender melhor isso aqui, porque sendo afetado pelo pagamento de dividendos, a gente tem que verificar se a empresa está usando bastante fluxo de caixa, aumentando sua dívida para pagar dividendos, e a gente tem que verificar se esse dividendo, de fato, ele é sustentável, tá, pessoal? Porque, como eu sempre falo para vocês, a gente não pode olhar somente dividendos, a gente tem que olhar de onde está vindo esse recurso, se a empresa está tendo resultado operacional, e se esse dividendo está sendo pago do seu lucro líquido. E a gente está percebendo aqui que a empresa está dizendo que a sua dívida líquida aumentou por conta do pagamento dos dividendos, né? Então, isso aqui para mim é um sinal de alerta, tá? O CAPEX também foi de 1,2 bi, aliado ao plano anual, né? Mas 16% menor, ou seja, a empresa fez menos investimento. Aqui nós temos aqui o fluxo de caixa livre, conforme vocês podem ver aqui, 17%, mas ele já caiu bastante aqui, né? Se a gente olhar bem aqui, ó, ele já chegou a cair, pessoal, 87%, tá? E aqui, consequentemente, a gente vê aqui o quê? A gente vê aqui a dívida da companhia, ela vem reduzindo, mas agora está aumentando um pouquinho a dívida aqui, que já aumentou aqui 2% nesse período aqui, tá? Então, assim, a gente tem uma dívida aumentando, a gente tem um fluxo de caixa livre caindo bastante, aqui já está bem abaixo dos outros patamares aqui. Nós tivemos aqui em 2021 um fluxo de caixa livre muito alto, então é um ponto de atenção, tá? Aqui vem outras observações, outro ponto de atenção aqui também. A margem EBITDA caiu de 41 para 40, tá tranquilo. Queda forte no fluxo de caixa operacional e recorrentes, ou seja, o caixa da empresa, ele estava aqui nesse nível mais alto, e a gente percebeu aqui uma queda forte, caindo, pessoal, 44% já, tá? Então, para mim, esse fluxo de caixa, esse caixa que vem das suas operações também, nós tivemos uma forte queda que também é um ponto importante você ficar atento, tá? Endividamento crescente, conforme você pode ver aqui, embora ainda controlado, conforme está dizendo aqui, mas a empresa está diminuindo caixa, está pagando mais dividendos, então tem que ficar de olho nessa questão aqui, viu? Dependência alta de preço do minério de ferro, que apresentou forte queda, conforme eu mostrei para vocês. Então ela depende muito do minério de ferro e teve queda. Então o minério de ferro se ajustando, a gente vai ter um resultado melhor que na Vale, né? E aí eu trouxe um resuminho aqui para vocês. Apesar da queda da receita e lucro, Vale apresentou uma boa gestão de custo e avanço em projetos estratégicos. No entanto, forte redução de fluxo de caixa livre e aumento de dívida traz riscos para a capacidade de distribuição de dividendo e potencial de crescimento. Se o cenário externo piorar, especialmente do minério de ferro, mais barato, a situação começa a ficar mais delicada ainda para a Vale, tá? Então, você que é investidor da Vale, acompanhe essa cotação, ok? Aqui a gente pegou, com relação àquele ponto importante da distribuição dos dividendos, a gente trouxe um estudo mais aprofundado para você entender aqui. A empresa alega que a dívida líquida aumentou, afetada pelo pagamento de dividendos, né? A empresa usou, em outras palavras, a empresa usou caixa para pagar dividendos acima da capacidade gerada trimestralmente, que resultou um aumento de dívida líquida, né? Então a gente vê aqui o quê? A gente vê nessa coluna a dívida total e aqui a gente vê o caixa da empresa. Veja o quanto aumentou essa dívida, né? E o caixa da empresa está cada vez mais diminuindo. Isso é um ponto de atenção, né? E sobre a sustentabilidade desses dividendos, pessoal, a gente tem que olhar o seguinte: onde está o risco disso aqui, né? Desse pagamento de dividendos que aumentou a dívida da companhia. Então a gente vai olhar se o fluxo de caixa operacional continua fraco e o minério de ferro permanecer pressionado, a gente tem que estar acompanhando isso. Dívida líquida crescente em ritmo de forte e insustentável para o longo prazo.
dividendos e sustentar. Dividendos pagos com sobra de fluxo de caixa, sem prejudicar a saúde financeira. Então, a gente vai acompanhar isso aqui. Nesse caso, a preocupação real, se a Vale não recuperar o fluxo de caixa nos próximos trimestres, a gente vai acompanhar os resultados com vocês, ou ela terá que reduzir dividendos, foi o que eu falei para vocês, o risco que existe nesse comportamento aqui, ou terá que se endividar ainda mais, tá? Então fica esse ponto de alerta para vocês. E aqui a gente fez um quadro para você para trazer algumas ponderações. Por exemplo, aqui, dívida líquida subindo é um sinal negativo, né? Fluxo de caixa caindo é um sinal negativo. Então nós vimos lá a dívida está subindo, o fluxo de caixa está caindo, são sinais negativos. Pagamento de dividendo mantido alto, mesmo com o fluxo de caixa caindo, lucro líquido caindo, isso é uma certa pressão, né, para que sustente esses pagamentos de dividendos, para a empresa continuar sendo atrativa para quem gosta de dividendos. Mas isso não é bom, você recebe de um lado, mas perde de outro lado, né? Sustentabilidade dos dividendos ameaçada, depende do fluxo de caixa melhorar. Então a gente vai estar acompanhando esse fluxo de caixa, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para vocês. Muito bem, agora vamos aqui fazer aqui uma leitura para vocês, uma leitura aqui da linguagem do negócio, desse o crédito ao Warren Buffett, que fala muito sobre isso no seu livro, que é a questão da contabilidade da empresa, né? Quando a gente olha a Vale aqui, ó, a gente já percebe o quê? Ela está subvalorizada de acordo com o valor intrínseco que considera aqui, que é o fluxo de caixa descontado, em 16%, tá? Então, para esse cálculo, entende-se que ela vale hoje 64,41 e está sendo cotada a 54,09, tá bom? E aqui, a gente descendo aqui, a gente percebe uns pontos muito importantes para a Vale de compra. Por exemplo, aqui a gente tinha uma margem de segurança muito boa e essa margem foi caindo, principalmente pela queda no seu lucro por ação, o seu resultado operacional. E algo muito parecido está se repetindo. A gente consegue perceber nessa faixa aqui um distanciamento do valor intrínseco e a cotação, ou seja, uma margem de segurança melhor. Então, nesses pontos aqui, eu considero muito importante você estar fazendo aporte. Nesse ponto aqui, já é um aporte muito arriscado, você não tem margem de segurança aqui. E aqui está acontecendo o quê? Nós temos aqui agora uma cotação de 54 e alguma coisa, né? Então, o valor intrínseco está muito próximo da cotação aqui. Então, esse é o ponto de atenção, ok? Nesse momento, o mercado está vendo a Vale pouco atraente, conforme vocês podem ver ali. O valor intrínseco dela caiu menos 12%, e a gente percebe que em 5 anos, pessoal, o valor intrínseco da Vale diminuiu 46%, tá? Isso você vai perceber agora, eu vou mostrar também o lucro por ação ali, cai junto, tá? E é isso que você tem que olhar antes de você fazer investimento da companhia. Olha só, aqui nós estamos vendo o quê? Lucro por ação em queda, aqui é a cotação, tá, pessoal? A gente está vendo lucro por ação em queda. A gente automaticamente, a gente vê o fluxo de caixa livre da companhia também em queda, tá? Que é o que a gente leu ali agora há pouco para vocês. A gente vê que a quantidade de ações em circulação diminuiu um pouquinho, muito provavelmente a empresa fez algumas recompras. A gente vê que a sua receita, ela está estagnada aqui, a gente não vê uma receita sair do lugar, né? Desde esse período aqui, ó, a gente vê uma receita parada ali, a gente não vê uma receita crescente igual a gente vinha aqui anteriormente. Resultado operacional, pessoal, queda também, lateralizado, né? O que mais aqui? Deixa eu ver aqui. Lucro líquido, tá, pessoal? Tá ali, ó, em queda também o lucro líquido da companhia e, consequentemente, é o lucro por ação, que é reflexo disso aqui que eu acabei de ler para vocês, tá bom? Bom, conforme eu disse para vocês, os dividendos acabam sendo ameaçados, né? O mercado entende isso aqui por conta desses pagamentos que está sendo usado o caixa, não realmente vindo do seu lucro, do seu resultado operacional, e, consequentemente, esses dividendos acaba sendo inseguros, tá? Classificado como os dividendos inseguros. Aqui nós temos aqui um resuminho bem interessante, eu vou até ler para vocês aqui, ó. No primeiro trimestre de 2025, a Vale reportou um aumento de 4% na venda de minério de ferro, né? Apesar da queda de 4% da produção devido às condições climáticas, então atípico, né? Os custos da empresa apresentam tendência positiva com o custo caixa de minério de ferro 21 por tonelada, uma queda de 11% em relação ao ano anterior. O EBITDA atingiu 3,2 bi, impulsionado por eficiência, pelo aumento de receita
subprodutos, embora 8% abaixo do ano anterior, que foi a queda do EBIT que eu mostrei para vocês. A Vale visa fluxo de caixa livre cerca de 500 milhões, enquanto projeção de capex total permanece 5,9 bi. O projeto Vargem Grande deverá produzir 40 milhões de toneladas em 2025, aumento de flexibilidade operacional e competência de crescimento longo, ok? Vamos ver mais algumas questões aqui nas suas margens. Olha só, os seus resultados operacionais, se você olhar, receita, lucro operacional, vem apresentando queda. Então, isso aqui, ó, tudo que eu apresentei no slide para vocês está aqui. A gente vê essa queda aqui nesses indicadores, né? Que faz preço, consequentemente. A gente vê o ativo maior do que o passivo. A gente vê aqui a queda forte aqui no fluxo de caixa livre, conforme eu mostrar para vocês. Mas aqui, quando a gente vai para as margens operacionais, as margens são de longo prazo. Quando a gente vem aqui, ó, a margem bruta da Vale, a gente percebe que ela, em média, nos últimos 3 anos, aumentou 45%, 5 anos 49%, em 10 anos 41%. Então, pelo menos está aumentando aqui. Quando a gente olha aqui, margem operacional, a gente vê 40, 43, 35. Quando a gente vê aqui margem líquida, 31, 24 e 11%. Então, no contexto geral, ela vem apresentando bons fundamentos, certo? Com relação a essas margens. O mercado olha muito essas 3 margens aqui, tá? Olhando aqui, a gente vê a receita dela aqui, 206 bi. Após as deduções, a gente vê um lucro líquido aqui de 32 bi. A gente vê algumas pontuações, mas isso aqui não é muito relevante. Aqui, por exemplo, o mercado está vendo aqui, ó, previsão mais baixa seria 63,63, média 80 e 92 e alta 117, que é essa aqui. Tá? Essa é a previsão dos analistas. Dividendos da Vale, no mais baixo foi 3,12, que ela pagou. Chegou a pagar, paga em média 11,32, chegou a pagar já 25% de dividendos, tá, pessoal? Lucro por ação dela, crescimento de 5 anos, caiu 32%, conforme falei para vocês. Em 5 anos, ele subiu 578%, em 10 anos, 407%. E dividendos, conforme eu disse para vocês, considerado como inseguro nesse momento. Agora, vamos finalizar aqui para vocês, nesse gráfico aqui, e a gente vai ver a estimativa futura da companhia. Bom, a gente está vendo aqui que o lucro líquido está aqui embaixo, a cotação está lateralizada, está tendo dificuldade de cair, mesmo após apresentar esse resultado que ela apresentou recentemente, a cotação segura aqui, tá, pessoal? Uma questão bem interessante é que a gente percebe que a cotação, ela caiu, a cotação caiu mais ou menos 14%, e o lucro por ação caiu 40% nos últimos 3 anos. Então, a cotação está se segurando. O lucro já foi, mas vamos ver se isso aqui vai permanecer. A gente adiciona aqui nossos indicadores, e aqui que eu acabei de falar para vocês aqui, caiu 40% no ano, e a ação caiu. Isso significa que não caiu tão severamente quanto os lucros. Então, a gente sabe que a Vale é uma queridinha do mercado, o mercado aposta muito nela, por esse motivo ela não caiu tanto, não é tão sensível a esses resultados quanto outras companhias. A gente tem aqui em caixa, 7,26 em caixa, isso é muito bom. A gente tem aqui o valor patrimonial por ação 4,48, está sendo cotado acima do valor patrimonial. E aqui nós temos o valor intrínseco, que a gente olha bastante, o GRAH aqui, né? A gente tem aqui o valor intrínseco de 84,46 e a gente tem ali um preço teto 127,37. Isso é ruim, porque o preço teto, a gente percebe que a companhia está pagando muito dividendos, né? E está perdendo valor. Então, essa é a observação que eu deixo para vocês nesse momento aí, tá? Para vocês ficarem atentos com relação a isso. Mas a gente percebeu que a Vale ela subiu bastante aqui, está caindo agora. Acredito nesse potencial de alto dela, eu espero que isso aconteça, mas eu acredito também que ela pode ajustar e buscar, no longo prazo, buscar esse lucro aqui, tá? Vamos continuar acompanhando. Se você tem Vale em seu portfólio, você pode aproveitar a oportunidade, quando essas oportunidades se apresentarem, para você melhorar o seu preço. Quando a gente olha aqui as estimativas, muito parecido com a estimativa que nós olhamos ali atrás, a gente vê aqui o resultado trimestral, o que a gente percebe aqui? A gente vê que no resultado do quarto trimestre de 2024, teve uma queda de menos 133%, de acordo com as estimativas ali, e já agora nesse primeiro trimestre, 14% negativo, né, abaixo da estimativa. A estimativa era 2,18, ela veio 1,87 por ação. Em se tratando da receita também, foi mais tranquilo, né, mas fechou negativo também. A gente vê aqui
nesses últimos resultados aqui, bem abaixo da estimativa. Vamos olhar aqui o anual, que a gente é investidor de longo prazo, a gente gosta de ter uma visão anual. Mesmo sendo anual aqui, a gente buscando essa visão, a gente vê uma estimativa bastante lateralizada, tá? Nos próximos 3 anos para frente aí. A gente vê também uma receita também, na minha opinião, um pouquinho lateralizada, mas aqui buscando um pouquinho de alta, mas nada muito assim, né? Então a gente fica atento com isso aí. Isso aqui, de certo modo, o mercado olha isso aqui para estar montando posição, tá? E a gente vai ficar atento aqui na Vale para trazer todas as atualizações para vocês. Bom, esses são os alertas que a gente resolveu trazer para você. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe seu comentário aí se tiver alguma observação que eu falei aqui que você não conseguiu entender. E nós temos aqui outros estudos no canal, onde a gente vai deixar na playlist a Vale e outros ativos também. Se tiver algum, conforme eu disse para você no início do estudo aqui, deixa aí no comentário que a gente traz esse estudo para você. Ok? Então, vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço.